Gente, live-se no ar. Olá, tudo bom? Bom, que bom, vamos lá, vamos a mais um live-se, né? Hoje com um propósito assim bem bonito, um propósito muito legal, um propósito muito nobre, que é falar sobre movimento. Sim, Rosas, bem-vindos aí, vamos chegando aí, muito legal. Então, movimento, falar sobre movimento, hein, gente? Coisa boa, né? Peraí. Só fixar aqui o título, tá? Movimento. Então, a live de hoje a gente aqui fixar, pronto. Fixado aí. Lembra que uma coisa bem importante, viu, gente? Assim, nessa energia de troca, se você puder mandar o direct aí dessa live para alguém, conversar, mandar direto aí para algum amigo teu, alguma amiga que você acha que pode ser relevante para ela, fortalece o movimento, hein? Esse é um movimento, né? Live se a gente constrói junto, então vamos lá, vamos construindo isso aqui. Tem um pixzinho aí para quem quiser fazer doação aí para o Movimento Live, tá? E vamos falar hoje sobre movimento. Como é que tá a tua vida? Como é que você tá? Como é que tá teu dia a dia? Você tem se movimentado? Seu movimento tá meio... tá num balanço, tá... Como é que tá? Olha, a vida é muito cíclica, né? Então, assim, eu decidi, assim, falar sobre esse tema hoje, porque esse tema é um tema que está, assim, dentro da temática de autoconhecimento, né? Que é o que a gente vem propondo aqui, nos propondo a falar sobre, nos propondo e fazendo. Então, quando vai se falar em autoconhecimento, né, dentro de qualquer aspecto do nosso dia a dia, da nossa vida, nosso trabalho, nossas coisas, nossa vida, é impossível, né, você, tipo assim, sair do ponto A na tua vida para o ponto B sem realizar algo básico. Oi, Dara, tudo bom? Chega aí. Que é exatamente o movimento. Então, a vida não existe sem movimento, né? Começou um movimentozinho lá vou longe, hein? De um espermazinho que, ó, como é que ele faz, ó? Foi entrando, se movimentando e caiu aí em um lugar onde gerou a vida. E vida é movimento, né? É importantíssimo a gente saber, tipo assim, dentro do processo de desenvolvimento e da reflexão nossa sobre a gente mesmo, olha, é básico. Tipo, tem uma frase que eu criei expectativa aí 2 dias e acabei não concluindo, né? Quem era o autor. Dê um passo à frente e você já não está no mesmo lugar. Dê um passo à frente e você já não está no mesmo lugar. Eu acho essa frase fantástica, gente. Quando eu ouvi isso a primeira vez numa música de Chico Science, muitos anos atrás, esse mantra entrou em mim, sabe? Isso mantralizou, isso ecoou dentro do meu ser, porque, Paulinha, bem-vinda. É impossível, né, a gente sair do ponto A para o ponto B sem se movimentar, né? Mas se movimentar não quer dizer que você está chegando em algum lugar ou num bom lugar. Em algum lugar você chega. O importante é você se movimentar com clareza, se movimentar com inteligência. Pode ser passinho de tartaruga, mas o importante é você se movimentar rumo a um local, a uma posição que vá acrescentar na tua vida. Viver, gente, se trata de ser maduro. E ser maduro é andar sabendo que você está indo para um bom lugar. Se você está indo para algum lugar na tua vida, fazendo um movimento na tua vida, que lá no fundo, no teu coração mesmo, você tem certeza que aquilo não está te levando para algum lugar, para um bom lugar,
o que você deve fazer? Então, tudo é alquímico, né? O processo de falar em autoconhecimento, tudo é um processo alquímico. Viver é pura alquimia. Então, se movimentar também na vida é saber conscientemente a hora de também dar uma pausa, respirar, né? Observar. Isso também é movimento, né? Os yogis já sabem disso há muito tempo. Você vê ali um monge, um budista, um iniciado, um auto-iniciado hindu, tá ali simplesmente venerando e honrando Deus. Aquele cara muitas vezes está andando muito mais rápido do que muitos de nós rumo ao autoconhecimento. Então, movimentar-se é também parar, é também respirar, é se movimentar bem rapidamente quando você já tem certeza e quando você sabe que é para um bom lugar que aquele teu movimento está te levando. Mas a vida é como se fosse assim, tipo uma serpente, uma jiboia, né? Uma cobra, vai, ó. A vida é isso, sobe, desce, vai, volta, movimento, a vida é movimento. E dentro dessa, por isso falar dança da vida, né? Mudança, a vida, a gente tem algumas certezas na vida, gente, né? Algumas poucas certezas, mas tem 3 certezas que são para todo mundo, né? Eu gosto de lembrar disso sempre. Uma delas é o nascimento, outra é a mudança e outra é a morte, né? Então são certezas. Então, tipo assim, para todo mundo existem leis que regem a vida, que são leis para todo mundo. Isso, as 3 coisas que eu falei são leis para todo mundo. Então, o que a gente precisa refletir? Não importa o estágio em que a gente esteja na vida, né? Se o ser humano tem a capacidade de raciocinar, de raciocínio, ele tem a capacidade de ter o discernimento das coisas, né? Mas muitas vezes no nosso processo evolutivo, como a gente está aqui numa crosta mais grossa, né, mais densa, a gente se movimenta mesmo sabendo ali que não está indo para um bom lugar. Mas eu quero mudar, eu falo com as pessoas que eu quero mudar, né? As pessoas estão abertas a me ajudar e muitas vezes só falta um detalhezinho, né? Um detalhezinho da minha parte para que as coisas aconteçam da melhor maneira, um movimentozinho da minha parte para que as coisas aconteçam da melhor maneira. Então, movimentar-se na vida é andar, é correr quando precisa, né? Mas é também acalmar, é silenciar, é parar se for preciso, né? Mas principalmente, né? Ontem a gente estava falando sobre andar no tempo com sabedoria, também tem a ver com isso, né? Tem a ver com você saber, ter clareza de para onde o teu movimento está te levando. Dê um passo à frente e você já não está no mesmo lugar. Realmente, você não está. Mas para onde esse passo à frente está te levando? Essa é a principal consciência como ser que a gente tem que ter. Para onde o meu movimento está me levando? E lembrando, gente, quiser perguntar alguma coisa aí, tá? Fiquem à vontade, fiquem tranquilos aí. Pode fazer pergunta, pode entrar aí com alguma questão em relação a essa temática de hoje, que é a temática de movimento na vida. Movimente-se. Somente com movimento, com movimentação é que algo pode acontecer na nossa vida. E já aconteceu comigo, sabe o quê? Várias vezes de eu me movimentar para algum lugar e de repente todo aquele movimento ou de trabalho, ou de algo na vida, enfim, aquele movimento, toda aquela energia que eu pus inteira ali e não gerou o resultado. Não. Isso muitas vezes, Kiki, bem-vindo, querido. Isso muitas vezes é o que cria uma estagnação na pessoa, né? A pessoa se movimenta, tem algum objetivo de trabalho, alguma coisa, me movimento, não deu certo, nada daquele movimento, a pessoa vai e aquilo que não deu certo estagna ela, a pessoa fica parada. Maninha, bem-vinda! A pessoa fica parada, perde as forças, porque não aconteceu da maneira que ela queria. Sabe o que é isso? Falta de fé na vida, falta de confiança na vida, falta de entendimento de como é que as coisas funcionam. Porque se você tem a noção clara na sua vida de que tudo são bênçãos, de que tudo é para o bem, de que tudo é para o teu sagrado ser ficar melhor,
Você reconhece que algo muitas vezes não deu certo para o teu bem. E cadê a tua humildade para entender que o teu movimento que gerou algum resultado que você não esperava trouxe um aprendizado para ti, te melhorou de alguma maneira? Percebe, gente? Então, se movimentar na vida é se movimentar tendo clareza de valores, tendo clareza do seu valor. Ah, porque algo não deu certo, aí eu tenso, porque tensionou, travou. Então, se você está se movimentando, tem um objetivo de vida e travou, olha, não fique se autopunindo não, ou não fique se achando a pessoa pior do mundo não, porque isso é uma das coisas que mais trava o ser humano, é a frustração. E muitas vezes na vida pode acontecer, sim, gente, da gente se sentir frustrado, da gente, né, principalmente quando é em relação a algum objetivo, mas sempre aprenda a ter gratidão pela vida, porque a gratidão move montanhas. Então, dando certo ou não, agradeça, observe novamente, mire um novo rumo, tenha um novo foco na sua vida, né? Mude o sentido, mas se movimente. Não pare o seu movimento, porque o movimento é que faz as coisas acontecerem. E quando você estiver andando na sua vida, se movimentando na sua vida, né? Vá com calma. Por mais rápido que tenha que ser o movimento, mas com aquela calma interior, sabe? Porque quando a gente anda com calma mesmo, quando a gente anda na vida de forma mais tranquila, a gente observa melhor o caminho. Se tu vai na vida muito acelerado demais, aí você não consegue, você perde, né? Algumas coisas ali no caminho você pode deixar passar, é capaz de você não ver direito, né? Por onde tu tá passando, alguma conversa importante ali que tu deixou passar algum assunto, algo que tu tem que fazer que tu esqueceu de fazer de forma completa. Tudo isso muitas vezes é isso aqui, ó, mente acelerada. Então, quando a gente anda com calma neste nosso movimento, a gente aprimora, a gente refina a nossa percepção. Então, andar com a percepção mais apurada é andar com mais tranquilidade. Não quer dizer que tu vai ser um monge ali no meio das pessoas, não, né? Se autoconhecer é perceber que às vezes você tem que agir na vida de forma mais rápida, de forma mais ativa, fazer as coisas acontecerem ali no momento, né, de forma mais ágil, mas não importa como, né, o que você está fazendo, mas nunca te esquece de que sua visão fica melhor apurada se você estiver mais calmo, se você está se movimentando com mais tranquilidade, né? Se movimentar com tranquilidade tem a ver, gente, com autoaceitação, né? Tem a ver com estar se sentindo pleno na vida, tem a ver com estar bem resolvido na família, tem a ver com estar bem resolvido no trabalho, porque tem um movimento, esse é muito forte assim, que pode fazer a gente se perder mesmo assim, ou se perder ou andar de qualquer jeito no caminho. Que aí este, Manu, bem-vinda, que aí este movimento é importante que a gente silencie ele ao máximo possível. E aí existem milhões de técnicas para isso, né? Uma delas é simplesmente respirar, que é esse movimento aqui, ó. Esse movimento mental é o que pode nos salvar, isso mesmo, ou nos tirar totalmente do prumo. Então, assim, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado, né? Como é que a gente está internamente, como é que a nossa cabeça está. Ainda, infelizmente, gente, vocês acreditam que ainda tem muita gente que tem preconceito com terapia, né? Com ir no psicólogo, com ir no psiquiatra quando preciso, né? No mundo de hoje ainda tem pessoas que têm preconceito. Gente, olha, pedir ajuda é uma das formas melhores que existem para a gente andar na vida bem. Então, se tu te auto-observa, é muito importante a gente fazer um autoestudo nosso diário mesmo. Todos os dias você se olhar na frente do espelho, olhar para você internamente, respirar e se observar. Onde é que eu estou precisando melhorar? Onde é que eu ainda posso melhorar um pouco mais, né? E se olhar com essa verdade, e se necessário for, peça ajuda. Ou se não, apenas naquela intuição, naquela voz divina interna, né? Ouvir e começar a pôr em prática, né?
a perfeição, né? A perfeição mesmo na nossa vida a gente não vai ter nunca, gente, porque ninguém é perfeito. Está todo mundo num processo evolutivo, mas existem alguns segredinhos para a gente andar na vida de uma melhor maneira. E um deles, você sabe qual é? É pôr atenção nos detalhes, né? Eu adoro arte ali, a minha telinha ali, eu sou fã, viu, das minhas artes, graças a Deus. Que bom, né? Então, porque falando de arte, né? Porque o artista é muito detalhista, né? Então, quando a gente anda na vida cuidando mais dos detalhes, o que acontece? Se você está refinando os detalhes, se você está cuidando dos detalhes, o teu caminho vai fluir melhor. Então, cuidar dos detalhes significa melhor fluidez. Cuidar dos detalhes significa melhor fluidez na vida, no teu caminho, nas tuas relações, na tua relação contigo mesmo, nas tuas relações no teu trabalho. Cuidar da sua vida detalhadamente. Olhar para você com detalhe. Tem gente que passa pela vida batido, vai se movimentando pela vida, parece que é um trator passando por cima de todo mundo. Quando você vê gente assim, com esse tipo de comportamento, aquele trator que tu tá vendo, na verdade é a pessoa passando por cima dela mesmo, né? Porque se você anda na vida de qualquer jeito, atropelando tudo, olha, hoje eu li uma coisa tão legal num livro que eu tô lendo aí, né, que fala assim, que para você entrar na vibração do amor, estar nela ali plenamente o tempo todo, é muito simples, né? Basta você ter uma palavra mansa e um pensamento suave. Ó, que legal, né? Mas chegar nisso mesmo ali no dia a dia, às vezes não é tão simples, né? Mas é isso. E a vida sempre, gente, se trata de coisas muito simples, né? Assim, são detalhezinhos e tá para todo mundo, não é só para mim, não é só para você, é para todo mundo, é muito simples. O que falta muitas vezes é só a gente colocar atenção na gente mesmo, né? A gente se ouvir. A maioria das pessoas tem dificuldade em se ouvir, tem dificuldade em tirar um tempo para si. Gente, ao anoitecer, acabou tudo, tá? Teu dia corrido, isso, aquilo, tudo, muita coisa, família e tal. Tire um tempo para você. Tire pelo menos, tem que ser mais, mas pelo menos 5 minutos. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Você é a pessoa mais importante da sua vida. E você não tira tempo para você. Você é o autorresponsável por você. Ao amanhecer também, excelente momento para tirar um tempo para si. Amanhece o dia, a pessoa levanta, acorda, pega o celular, já sai, já vai resolver uma coisa ou outra, né? Redes, mensagens e tal. Aí vai escovar o dente, correr, toma café, vai para o trabalho. Respira. Respira, não pira, né? Que eu tô falando, né? Se você fizer isso aqui, que eu vou falar aqui, o teu dia já vai, assim, triplicar o rendimento do teu dia e a tua qualidade de vida interna, você com você mesmo. Tirar 5 minutos para você, 10 minutos para você na tua vida. Quando você acordar, não acorda de supetão. Deu aquela pancada, né? Já acordou, porque primeiro você acorda, você não abre o olho, né? Primeiro você acordou. Então a pessoa acorda, já abre o olho. Não, eu acordei, não precisa abrir o olho. Para quê? Relaxa, percebe onde você está. Se abrir o olho, fecha novamente. Medite sobre o seu dia, medite sobre os seus objetivos, medite sobre como você pode se portar melhor no seu dia, medite sobre a sua família, como é que está a relação com sua família. Principalmente, meditar sobre a gente, leia-se, meditar sobre os pontos fracos, principalmente sobre os pontos fracos. Eu falo isso, é muito importante a gente meditar também sobre nossos valores, o que a gente já conquistou, tudo. Isso é muito importante, porque isso fortalece, né? Mas as pessoas tendem a ter receio de encarar as mazelas mesmo, aquilo que incomoda, aquilo que está, como que fala assim, prejudicando a qualidade do teu movimento na vida. Né? As pessoas têm um receio terrível de olhar para aquilo que não é legal nela.
né? Ou não quer simplesmente olhar, Stan, querido, tudo bom? Ou não quer simplesmente olhar para os defeitos dela, olhar, encarar de frente mesmo aquilo que não está positivo de alguma maneira, que não está legal, prefere tapar o sol com a peneira e ir levando. Isso é uma das coisas que mais estagna o nosso movimento na vida. É a gente não ter a capacidade de olhar para a gente mesmo com sinceridade. Porque se você não olha para você com sinceridade, me responda, você está sendo maduro? Óbvio que não. Como é que eu estou sendo maduro se eu não tenho a capacidade de olhar para os meus defeitos? Quem é maduro se olha por inteiro, não se olha pela metade. Volto a falar, é muito importante olhar também aquilo que há de bom em você, olhar aquilo que há de profundo em você, mas é muito importante você olhar para os seus defeitos, porque o defeito, aquilo que precisa ser corrigido, é onde você tem que pôr mais atenção, porque ali é que está atrapalhando o teu desenvolvimento. E viver se trata de desenvolver. Então, essa autoanálise, né? Andar na vida tendo clareza de quem você é. Adoro essa palavra e peço muito isso à criação, à força maior, clareza. É muito importante a gente andar na vida com clareza, porque nos falta muito, não importa o estágio em que a gente está. Porque sabe o que é legal da vida, gente? Uma das coisas que eu acho mais bonito na vida, que para mim o movimento da vida é tipo um movimento espiritual mesmo, assim, né? Você anda, aí você conhece, aí você adentra um estudo, uma linhagem, estuda, chega num ponto assim, que tu chega num ponto tão bom de completude, né, de pertencimento daquele conhecimento, de repente, bum, se abre assim uma porta nova onde tu não conhecia nada ainda, né? E olha que bacana, porque aí você te entusiasma a entrar, né, a mergulhar para aprender mais e mais e mais e buscar mais e mais conhecimento. Aí para isso requer humildade, né? Então assim, na graduação do tempo de vida mesmo, nessa busca do autoconhecimento, cada vez mais a gente se autoconhecer da melhor maneira. Israel, queridão, é a gente ter humildade, tipo água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Os nativos têm essa capacidade, né, assim, de ficam repetindo pra gente vários padrões, né? Várias histórias, vários cantos, né? Várias conversas, repetindo mesmo, mantralizando ali para ti. Para quê? Para você ir pegando detalhes, para você ir pegando nuances daquilo lá, né? As rezas, orações e outras linhagens, né? Vai mantralizando, para você ir pegando sutilezas energéticas daquilo. Então, aí muitas vezes tu tá ali na vida e quer resolver as coisas de primeira, ou quer andar na vida de peito erguido, muitas vezes até se achando superior a outra pessoa. Olha, se você se acha superior a alguém, você não entendeu, foi nada ainda. Né? Lembrando sempre que eu falo que aqui a gente fala sobre autoconhecimento dentro de uma linguagem espiritualista, que é de onde vem a minha formação, 18 anos já de aprofundamento, né, aí na caminhada espiritual, né, de peito aberto mesmo, né, e 43 anos de vida, né, ainda muito jovem, mas fazendo esse movimento mesmo de compartilhar o bem, de compartilhar conhecimento, de compartilhar o amor, de levar uma boa palavra também, de trocar uma boa energia, porque o mundo está precisando disso mesmo, o momento é esse da gente trocar. Muitas vezes a gente está bem aqui na nossa casa, mas existem pessoas que estão precisando ali de uma palavra amiga, precisando de uma flecha, um raio de luz que adentre num coração, né? Se nesse meu compartilhar aqui eu conseguir trazer uma boa vibração, uma mudança positiva para a vida de uma pessoa, eu já estou fazendo a minha parte e estou feliz da vida com isso, porque viver se trata disso, se trata de ajudar e ser ajudado, se trata de sentimento de igualdade, né? Se trata, como eu vinha falando ali, de ter humildade no teu coração, humildade e simplicidade, eu gosto de falar, que são duas coisas na vida que, com essas duas ferramentas na nossa vida, a gente se engrandece de tal maneira que absolutamente tudo na nossa vida acontece, né? Com humildade para reconhecer,
né, que estamos em tom de igualdade com todos e com todos, com simplicidade, para respeitar os ambientes onde a gente chega, para respeitar onde a gente vai, para respeitar quem anda na vida há mais tempo do que a gente, né, e ter firmeza no nosso coração para seguir adiante, para seguir em frente, para fazer o que tem que ser feito, para encarar os desafios, sempre nesta ótica de se ajudar. Então, tem, tipo, como fosse mesmo assim, padrões comportamentais que fazem com que a gente ande na vida, obrigado querida, para que façam com que a gente ande na vida de uma forma mais madura mesmo, de uma forma mais consciente. As leis, né, as leis universais, daí no Hermetismo tem 7 leis, um dia a gente vai falar sobre essas leis aqui também, né? Aí no xamanismo já coloca de uma outra maneira, outra linhagem de outra maneira, mas tudo são leis universais, né? Entre essas leis estão a humildade. Para mim, no meu coração, no meu caminho, a humildade e a simplicidade são leis. Porque eu andando e querendo vibrar nelas, sabe o que acontece? Eu cresço, eu multiplico, né? Então você, tipo assim, você andar bem, você andar na vida sem estagnar, o importante, cuidar do detalhe, não importa a velocidade do andar. Já falamos aqui que muitas vezes você tem que andar com bastante calma, né? Muitas vezes tem que dar uma acelerada, muitas vezes você tem que parar e respirar. Esse é o melhor movimento, muitas vezes na vida, porque é uma dança, né? Então, muitas vezes na vida, o teu melhor movimento, sabe qual é? Parar e respirar. Muitas vezes você para, respira, reflete e não está conseguindo. Então, muitas vezes, o melhor movimento que a gente pode fazer na nossa vida é fazer isso aqui, ó. Levar a mão e dar para o teu irmão que está do lado, para a tua irmã que está do lado e pedir ajuda. E vocês acreditam que tem gente que tem bloqueio em pedir ajuda? Olha que absurdo, né? Gente, sozinho a gente não consegue, sozinho fica difícil, né? Agora, quando você pede ajuda e tem a humildade e a simplicidade de receber aquela ajuda e reconhecer os pontos fracos, onde você precisa melhorar, aí você vai andar na vida de forma melhor. É que nem, é tão simples, né? É que nem uma profissão. Viver é que nem uma profissão. Tu não sabe nada daquilo, né? Aí tu vai fazer o quê? Tu vai chegar lá, tu vai estudar, tu vai, né? Aí quanto mais tu te dedica, melhor profissional tu vai ser. Aí quando tu vai chegar no ambiente profissional e tu vai pegar a parte prática, aí tu vai pegar aquela parte prática e te dedicar, e às vezes passar anos até tu ir aprimorando aquele conhecimento e tudo, até que tu te torna bom naquilo. Olha o trabalho que deu para tu te tornar um profissional bom. São anos, né? A gente se tornar bom realmente em alguma coisa, né? E quando a gente se torna bom, sempre tem alguém melhor do que a gente, que pode acrescentar algo para a gente, e sempre a gente pode estar ensinando no nível que a gente está algo para alguém. E aí? Vocês acham que a gente veio na vida para quê? Para ser profissional ou amador? Eu dei toda a trilha aí do que é viver, fazendo essa analogia, né? Então a vida são estágios. Na vida são estágios. São leis e estágios. Quando está travando, tem que ter humildade e reconhecimento. E como eu gosto de falar sempre, né? Para reconhecer o ponto que está. E como eu gosto de falar sempre, respirar e não se punir, não ficar no vitimismo. Vitimismo vem de vítima, de sofrimento, de dor, não, né? Nada de tensão, libera, não importa em que fase da tua vida tá, que dificuldade que tem no seu caminho, não tensiona, libera. Se precisar, pede ajuda, mas o importante é estar se movimentando de forma consciente. E sempre, se você fizer isso aqui, ó, como eu estou me movimentando, onde eu posso melhorar meu movimento, o que vai acontecer? Né? Vai melhorar. Então é sempre você está se perguntando mesmo, onde eu posso melhorar, aqui nesse aspecto da minha vida profissional, aqui nessa relação com a minha família, onde eu posso melhorar. Posso dizer para vocês, viu gente, assim, que no meu caso, assim, na minha vida, falando de mim mesmo, sabe assim, nossa, demorei assim
vários anos assim para chegar em alguns estágios da minha vida, ainda tenho muitos estágios ainda para atingir na minha vida. Mas olha, também às vezes é muito legal a gente olhar para a nossa história, né? Olhar para a nossa história com amor, com carinho, com gratidão e ver também, né? Reconhecer o quanto a gente já andou, porque esse reconhecimento da nossa estrada, do nosso caminho, muitas vezes nos traz força para algum momento aqui e agora. Tudo isso é movimento. Tudo que eu estou falando aqui, gente, se trata de movimento, se trata de ação. Pensamento é movimento, é vibração. Então, muito cuidado a gente tem que ter, porque é tudo muito sutil e tudo vibra, tudo tem muita força. Então, muitas vezes aquela resposta que tu quer que não chega de jeito nenhum, faz de tudo para chegar e não chega, está dentro de ti. Só falta você respirar, só falta você ter uma calma, né? Só falta tu te ligar às tuas origens, só falta tu honrar pai e mãe. Outra lei, né? Honrar pai e mãe, né? No meu caso também Deus, né? Como diz a minha amiga botou na live dela esses dias assim, honrar Deus e honrar pai e mãe, né? É isso, né? Eu já tenho isso na minha vida há muito tempo. Se tu não honra pai e mãe, se tu não honra Deus, no meu caso acredito, né, numa divindade, uma força maior, tu não vai chegar em lugar nenhum, porque tu não tá cumprindo o básico. Então, daí vai ser em outras lives, em outros momentos, para a gente detalhar melhor esses aspectos, né? Mas existem, e a gente tem que ter consciência disso, vários pontos de trava no nosso movimento. Um deles são questões psicológicas que sempre estão ligadas a algum arquétipo, algum padrão antigo das nossas relações, né? Então, assim, pai e mãe, sempre a relação tem que ser curada. Pai, mãe, filhos, pai, mãe, filhas, pai, mãe, filhos, Deus, pai, mãe, filhas, Deus, né? Sempre as nossas relações mais íntimas têm que estar curadas, têm que estar sanadas, porque somente desta maneira para a gente andar na vida com tranquilidade, com leveza, né? Eu fiz um vídeo esses dias da teia, né? Da teia da nossa vida, ficou legal, gostei. Então, é como se fosse assim uma grande teia, né? Então você olha para essa teia da tua vida, que ali é aquela teia, né? Que nem um filtro de sonhos, que nem uma teia de aranha mesmo. Todas aquelas ligaçõezinhas ali, né? São caminhos e tu chega num ponto, num perfil da tua personalidade. Aqui, como é que eu estou aqui? Aqui família, aqui trabalho, aqui o amor próprio, aqui a estagnação, aqui a procrastinação, aqui a preguiça. São pontinhos, gente, tipo um mapinha mesmo, né? Todos nós temos o nosso mapinha. Eu só comecei a melhorar na minha vida quando eu tive humildade para olhar para o meu mapa e dizer, poxa vida, aqui eu preciso melhorar. Filho de nordestino, sertanejo, brabo comigo mesmo, né? Não por ninguém, mas quando eu tive humildade de reconhecer que eu precisava baixar a cabeça para me tornar alguém na vida, aí eu comecei a me tornar alguém na vida. Hoje eu sou alguém na vida, mas eu tive que baixar a cabeça, né? Então é muito importante humildade, simplicidade, voltando, né? Assim, principalmente para consigo mesmo. Humildade e simplicidade para comigo mesmo, na minha relação comigo mesmo, básico. Mas tem gente que se trata de forma arrogante, tem gente que se trata de forma vil, de forma rude. Então, quando tudo sempre você fala paz e amor, harmonia, amor, somos um e tudo, sempre quando vai expressar qualquer tipo de sentimento, ele é, antes de mais nada, para ti, não é para o outro. Sempre lembre disso, né? Então, como tu vai te movimentar na vida, então, como tu está te movimentando na vida, tudo que se expressa no teu movimento afeta primeiro a você, depois é que chega no outro. Ele primeiro atinge você e depois é que chega no outro. Olha que legal, né? Então aí tu vai andar na vida agredindo as pessoas, tu está agredindo você mesmo. Tu vai andar na vida dando amor às pessoas. Opa, bati aqui quase, hein? Tu vai andar na vida dando amor para as pessoas. Tu está dando amor para ti mesmo, né? Então assim, quando a gente adquire essa consciência de que
a gente tem que andar com essa clareza, né, de que meu movimento primeiro ressoa em mim para depois ir para o próximo. Isso, olha, se vocês guardarem só isso que eu falei aqui nessa live, já valeu a pena a noite, já valeu a pena a live, né? Porque alguém põe a hora aí, por favor, para mim, porque eu não trouxe o relógio aqui. Aí eu gostaria de saber que horas são já aí, pra gente ficar aqui cuidando do horário. Tá bom? Por favor. E se quiserem fazer alguma pergunta aí, viu, gente? Estou aberto aqui a interação, tá bom? Dentro do que a gente vem falando, completar algum raciocínio aí, fiquem à vontade. Alguém põe a hora aí para mim, por favor. Então, quando você anda na vida com essa clareza, ótimo, você vai ter a noção clara de que, bom, eu tenho que cuidar do meu movimento, eu tenho que cuidar com o que eu estou fazendo, porque eu sei que primeiro vai ressoar em mim, não é no outro. Eu sofri muito comigo mesmo, sabe por quê? Pela minha atitude, pela minha imaturidade. Depois eu percebi o mal que eu estava fazendo a mim mesmo e eu procurei me colocar na vida de uma maneira melhor, porque eu precisava me sentir melhor, né? Então é sempre em relação a você. Isso é uma outra coisa que você tem que botar na tua cabeça. Andar na vida é sempre em relação a você, nunca é em relação ao outro. Se trata de ti, não de você, do outro. Assim, tudo, né? Assim como se trata de ser, não de ter, né? Nenhum problema, a gente está aqui no mundo material e material espiritual, não é tudo uma coisa só, mas se trata de ter e não de ser, né? Se trata, perdão, de ser e não de ter, entende? Quando você tem essa consciência clara, deve ser e não ter, está tudo curado, né? O teu movimento na vida está curado. Então, gente, a gente precisa ter maestria na vida. Olha, a gente está na era da tecnologia, na era da informação. A gente está sendo regido essa década por Mercúrio. Mercúrio é comunicação, então é a década dos comunicadores. Então, se expresse na sua vida, principalmente com você mesmo. Exerça o seu diálogo interno da melhor maneira possível, porque se você ficar protelando, procrastinando a tua relação contigo mesmo, nos aspectos de onde você pode melhorar, de onde você pode ter um desempenho melhor na tua vida, você vai estar prejudicando você mesmo, você vai estar prejudicando a tua teia, a tua família, se tiver filhos, os teus filhos, né? A tua esposa, o teu esposo. Então, viver se trata de buscar excelência, com tranquilidade, com serenidade, excelência no sentido do bem, excelência no sentido de ser mais pleno, mais plena, de viver mais consciente, né? Para mim a vida é uma grande dádiva, é um tesouro, né? Que eu honro e respeito muito, né? E eu sei que eu já... Ó, que bonitinho ficou isso aqui, olha, que legal. Viver se trata, né? A vida é um grande presente. Então, eu acredito nisso profundamente, sinto isso profundamente, né? Que como ser, eu estou aqui para, como diz assim, para evoluir, para me graduar espiritualmente, me graduar como ser, né? No caso, eu acredito, né? Que a gente está aqui numa passagem que depois ainda vão ter mais histórias aí para a gente resolver pela frente, né? E eu gosto desse sentimento, né? Mas é um sentimento meu, porque aí eu coloquei em mim, então aqui eu vou aproveitar o máximo possível nesta estadia por aqui, para me melhorar o máximo possível, para depois lá na frente as coisas ficarem melhor para mim, né? Isso é um sentimento meu. Então a vida eu considero um grande presente. Então se eu estou aqui diante de um grande presente, eu quero tirar o melhor proveito dele possível, né? Eu quero viver da melhor maneira possível, né? Quando a gente coloca isso no nosso coração e a gente tem coragem assim de meter a cara na vida, de enfrentar a vida de frente, de não ter receio das coisas, de não ter receio dos desafios, as coisas fluem naturalmente, porque você não está em posição de omissão. Você está pegando a vida para si, você está pegando a vida de frente. Então viver se trata de ser guerreiro, guerreira, guerreiro da luz, guerreira da luz, no sentido de buscar se aprimorar, para andar
andar na vida com excelência, eu digo a excelência de si mesmo. Porque quando você vai buscando excelência na tua vida, buscando crescer espiritualmente, buscando crescer como pessoa, buscando crescer nas tuas relações, sabe o que acontece? Ai, cada vez fica melhor. Cada vez fica mais leve, cada vez fica mais tranquilo, cada vez o sorriso é mais verdadeiro, né? Cada vez mais onde você chega, você toca as pessoas com a tua energia. Ai, gente, aí é um bom lugar mesmo. Mas também a coisa só vai fluindo, o movimento só vai ficando legal se for de coração. Ó, faça uma foto aí, vai, gente, faz uma fotinho aí posta, faz a foto, eu vou fazer aquele pássarozinho lá, ó que legal. Faz a foto e posta no History e me marca aí, colocando alguma frase que para você foi marcante aqui nessa live, tá? Olha a foto. Marca aí nos teus stories e me marca, tá? Põe nos stories e me marca aí que isso agrega ao movimento, né? Eu tenho estudado aqui essas redes e vocês não têm noção, gente, do quanto é importante mesmo um postzinho, uma curtida, um comentário, né? Porque isso fortalece o movimento aqui na rede. Eu comecei a fazer aqui um movimento nessa rede aqui de forma orgânica. Meu Deus do céu, o negócio é real mesmo. Começa a crescer, começa a ir. E eu tô adorando, porque a minha ideia aqui é fazer esse movimento mesmo de compartilhar o bem, de compartilhar coisas boas, de compartilhar positividade, de compartilhar alegria, sabe? De compartilhar minha história de vida, meus aprendizados, né? Estou me propondo a cada vez mais estar falando aqui sobre autoconhecimento numa visão espiritualizada numa visão espiritualista mas também com referências de todas as linhagens. Felipe, bem-vindo, meu irmão. Todas as linhagens que eu já estudo. Mia, querida. Uau, que legal, maravilha, né? Olha o cacique aí. Então, nesse propósito mesmo de trazer essa boa mensagem, né? Isso que meu coração de alguma maneira um dia lá atrás colheu com grandes sábios, né? Como ontem estava falando dele, como é o Iauá, que é um homem santo, né? Eu tive uma possibilidade de conhecer um homem santo na minha vida. Santo vem de sanidade, né? Que foi o nosso pajé Iauá, né? Que o Tsuntuai também, o vô dele, conheceu bem. Então, assim, compartilhar da minha experiência de vida, né? Da minha história de vida, compartilhar ensinamentos que eu tive com grandes mestres na minha vida, entre eles o vô Iauá, o vô Tatá, Biraci e tantos outros, né? E tantos outros mestres na montanha também, e tudo que venho angariando esse tempo todo aí na vida, para poder de alguma maneira compartilhar de uma boa maneira, para a gente estar trocando boas energias, para a gente estar trocando boas vibrações, para a gente estar falando de bons valores, né? Então, como eu estava dizendo, essa excelência na vida a gente alcança sendo simples e tendo humildade. Com simplicidade e humildade, você vai conseguir andar na tua vida num rendimento mais alto, né? Sabendo a hora de parar, sabendo a hora de seguir adiante, sabendo a hora de pegar a mão do outro e dizer, olha, eu cheguei até aqui, agora eu não posso, daqui não dá para passar não, né? Fizemos aí a analogia da vida profissional, né? De todo o ciclo que você faz. É como o ciclo, por exemplo, de uma jornada, né? Eu, quando cheguei no Iauá, gente, eu era cru mesmo, de não saber nada. Aí eu cheguei com toda a minha humildade no meu coração, meu chá, estou aqui para receber, para aprender, quero aprender mais com vocês, quero que vocês me ensinem a ser uma pessoa melhor, a crescer dentro da espiritualidade, a entender mais do sutil da espiritualidade. Então tem todo um ciclo, no caso deles várias dietas para você cumprir, para poder passar ali por vários estágios, para poder chegar num nível melhor. E cada vez que você chega no nível melhor, como eu estava falando, abre uma outra porta e tu percebe que tu não sabe nada ainda, já sabe muito, mas que em relação ao que você não sabe nada. Aí você mergulha naquele conhecimento e segue adiante, cada vez mais aprimorando, cada vez mais aprimorado, cada vez precisando aprender mais e mais e mais e mais. Ó, fiz analogia lá atrás com o trabalho, agora fazendo uma analogia com uma formação espiritual. Tudo se reflete ao nosso ciclo de movimento na vida.
tudo. Andar de forma consciente é ter noção clara, né, Brunão? Valeu, querido, tamo junto aí. Andar na vida é ter a noção clara, gente, de que somos uma unidade, de que estamos aqui de mãos dadas, de que precisamos andar juntos, porque quando a gente se movimenta sozinho, né, a gente pode chegar, o Kwame falou isso uma vez, sozinho a pessoa pode chegar até um ponto, né, ou até consegue, mas dói, é ralado, o negócio não... Então a gente está aqui para se unir, está aqui para juntos nós nos fortalecermos, né, para juntos a gente ir mais longe. Então, né, muitas vezes também no nosso movimento de vida, a gente não falou sobre isso aqui, você está ali no teu movimento de vida, como é que eu estou andando aqui na minha vida e aí eu vejo alguém precisando de ajuda e não vou dar minha mão para aquela pessoa. Muitas vezes dentro da nossa própria casa isso acontece. E aí, gente, aí vem uma outra, já um outro alcance do que a gente vem falando aqui, que quando tu chega num determinado estágio da tua vida, que tu vai aprendendo na universidade da universalidade da vida sobre as coisas, você só vai graduando, você só vai subindo de estágio se você ajuda as pessoas, né? Eu tenho muito assim, tudo isso é movimento de vida, hein? Falando sobre movimentação, sobre dar um passo à frente e já não estar no mesmo lugar. Você só consegue crescer se você compartilha. Você só consegue evoluir, tipo assim, é como se só vão abrir novos estágios para ti se tu tiver a humildade de repassar o que tu já tem. Então é sempre uma sinergia, é sempre uma troca, principalmente, como está falando, da gente para com a gente mesmo. Tinha duas perguntas aqui, eu vou dar uma olhada aqui, ó. E quando tento mudar a rota e não consigo, olha que legal, isso é bom, né? Então, tô aqui na minha vida e quero mudar a rota, eu sei que não está legal e não estou conseguindo mudar essa rota aqui. Bom, aí tem várias questões aí. Uma delas pode ser porque tu já está naquele caminho ali onde você está há muito tempo, mas você sabe que não está fazendo legal para ti, porque se você tem que mudar, porque não está sendo bom para ti, né? Se você acha que precisa mudar, precisa melhorar, porque alguma coisa não está legal. Mas você já está ali há muito tempo, né? Você já está ali andando naquilo ali há muito tempo. Internamente, isso é tensão. Né? Eu sempre falo assim, você tem que destensionar, você tem que ficar leve, tem que ficar macio, né? Aí quando você está ali tensionado, ó, tem duas rotas aqui, mas eu só vou por aqui, mas eu sei que eu tenho que ir para cá, mas eu não estou conseguindo, porque eu estou tenso, aí sozinho eu não estou conseguindo. Mais uma vez, o que eu preciso? Ajuda, gente. Ter humildade no meu coração e reconhecer que eu não estou conseguindo fazer algo sozinho, então eu vou ali, pego a mão de uma pessoa que já está naquele caminho que eu sei para onde é que eu quero ir, né? Então eu preciso mudar de rota. Qual é a rota que eu quero ir? Fulano, tu já está andando por aí, fulano, dá tua mão aqui, fulano, não estou conseguindo ir não, né? Então quando você precisa fazer, normalmente assim, quando você precisa fazer mudanças drásticas na tua vida, mudanças de rota, mudança disso, daquilo, você tem que ter humildade. Muita. Ali é o pico onde você tem que exercer humildade na tua vida, né? Para pedir ajuda para quem já conhece aquele caminho, né? Você vai entrar num novo rumo, entrar numa nova rota sem conhecer nada daquilo, sem pedir ajuda, você acha que vai dar certo? Então muitas vezes isso aí que você está falando de não estar conseguindo, muitas vezes assim, tensão interna, né? E a tensão também, ela vem na procrastinação, a tensão ela vem no medo, né? A tensão ela vem no receio do julgamento das pessoas, né? Assim, de me movimentar por algo novo. Gente, olha, bota tudo isso assim num saquinho e bota para aquele senhor de laranjão lá levar. Porque você tem que fazer o teu movimento da tua vida por você. Porque só quem vai fazer pela tua vida mesmo é você. Não trace uma rota da sua vida, nunca, por um querer do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu namorado. Não. Ande na sua vida por você, pelo que o teu coração diz para você fazer. Se está condizente com o que a tua família quer, com o que o teu par quer, isso, aquilo, ótimo, melhor ainda. Mas sempre
faça o seu caminho, siga a sua rota pelo seu coração, porque tudo que a gente está falando aqui só flui se for o caminho do teu coração. Se não for o teu caminho, nada dá certo. Aí é puro travamento, só tem trava no caminho que não é do coração, tá bom? Tem outra pergunta aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Como saber que estou movimentando de uma boa maneira? Bom, isso aqui já foi falado, né? Mas é isso. Como saber que eu estou me movimentando de uma boa maneira? Né? Mas é bom também, porque dá para especificar mais, né? Então, quando tá tudo bem, tá tudo tranquilo, quando tá tudo fluindo assim com uma tranquilidade mesmo, com uma leveza, uma serenidade, então é porque tá tudo bem, né? Tá tudo indo seguro, indo tranquilo, indo leve, estou me sentindo bem, então a coisa está fluindo da melhor maneira, né? Eu estou com um sentimento de paz, de harmonia, né? Não tem peso, não tem carga, não tem aquela dor, estou me sentindo leve, é leveza, gente. Viver se trata de leveza, né? De serenidade, de harmonia, né? Quando você está no caminho espiritual, o que vibra na nossa caminhada espiritual? Vibra paz, vibra amor, vibra harmonia, vibra tranquilidade, serenidade, né? A gente está ali levezinho. Então, viver se trata disso, né? Então, como saber que você está indo pelo caminho certo? Quando você está leve, né? Quando as coisas estão fluindo de uma boa maneira, quando você está sendo respeitoso com o outro e o outro está sendo respeitoso com você, aí você está no caminho certo. Aí você está no caminho do bem, está no caminho da paz, da harmonia, que é para onde os nossos valores primordiais, né? Que é para onde quem a gente é paz, amor, harmonia, tranquilidade, serenidade, leveza, a gente é isso. Mas a vida oferece muitos desafios para a gente no caminho, né? Falando aqui o caminho do coração. Eu entrei no... Jane, boa noite, querida. Eu entrei aqui no caminho do coração aqui. Tudo bem, estou no caminho do meu coração. Meu amigo, minha amiga, você acha que o caminho do coração não tem desafio? Né? Lógico que tem. Qualquer movimento que a gente fizer na nossa vida vai gerar desafios, vai gerar atrito. Mas muitas vezes assim, um detalhezinho. Gente, esses dias eu estava pensando, aconteceu uma coisa tão legal na minha vida, sabe assim, falando para vocês mesmo assim. Coisa simples, mas tão legal que... Eu tive dois cachorros lá atrás, sabe? Tinha um cachorro que era o Diamante, que ele era... Como é que ele tinha a minha idade, né? Esse cachorro, inclusive, uma vez amarraram um foguete no rabo dele, soltaram um foguete, coitado, assim, ficou muito... Não podia ouvir tiro, assim, de foguete e tal, que ele se tremia todo. Esse cachorro morreu de uma maneira rápida, assim. Depois tive um outro cachorro, pequeno ainda, lá bem atrás isso. Que aí também ele morreu de um acidente. Olha só que coisa, né? Isso gerou um bloqueio em mim tão forte, isso já há mais de 20 anos atrás. Eu não quis mais saber de criar cachorro. Olha só. E agora, depois de um tempo pra cá, de uns anos pra cá, me veio essa vontade de criar cachorro novamente, de ter cachorro. E aí chegou a Judite na nossa vida. Meu Deus, uma raça extremamente amorosa e... Meu Deus do céu, assim, tô amando ela demais, sabe, assim, só veio acrescentar. Então, só para exemplificar como muitas vezes a gente pode ficar guardando presentes que se apresentam no nosso caminho por determinados bloqueios que a gente tem, que a gente não sanou. Daí voltando a falar da importância da psicoterapia, né, de pedir ajuda, eu poderia ter tratado isso lá atrás, com atitude, né, de buscar ajuda ou de encarar aquele receio que eu tinha em mim, de ter uma dor, de perder novamente, não, de encarar o novo, né? Mas nunca é tarde, sempre é tempo da gente se movimentar da melhor maneira possível. Então, gente, já chegamos à nossa hora, assim, muito obrigado, né? A todos e todas que estiveram aqui, chapeleiro na área, né? Para deixar assim esse beijão para vocês. Quem não fez a fotinho aí, faz mais uma fotinho, botar aqui o dedinho aqui, ó, faz a fotinho aí, põe nos seus stories, põe lá o que foi mais legal dessa live que ficou marcado para ti e me marca lá, tá bom? Para eu poder te marcar também lá no meu Instagram, tá? Gratidão, muito obrigado por essa troca de energia aqui. Eu estou gostando muito desse movimento do Live-se, porque tem sido uma troca muito boa para vocês também, mas sempre tem sido assim uma troca muito boa para mim também, porque eu
vou fazer o movimento, então obviamente que eu amadureço a temática, eu venho amadurecendo há um tempo já vários temas para a gente trabalhar aqui, então tem sido um momento assim de muitos insights, de muita clareza também para mim. Então vamos seguindo, tá? Beijo grande, obrigado ao apoio de vocês, tá bom? Beijão, até mais!